Podem sentar. Dando continuidade à nossa catequese sobre o sacramento da penitência, vamos falar hoje da utilidade frequente deste sacramento, da recepção deste sacramento. Se somos fracos na vida espiritual, a confissão frequente nos fortalece, nos premunirá, nos preservará contra o pecado, sobretudo contra o pecado mortal. Então, quanto mais fracos somos, mais frequente deve ser a nossa busca pelo sacramento da penitência. Se somos fortes, ou seja, se já estamos adiantados na vida espiritual e no caminho da virtude, devemos buscar também este sacramento para progredirmos ainda mais neste caminho. Por quê? Porque cada confissão que fazemos, cada vez que recebemos a absolvição do sacerdote, aumenta em nós a graça santificante. É um acúmulo de graças em nossas vidas. É como um capital espiritual que vai crescendo indefinidamente por nossas confissões e comunhões repetidas vezes. Então, a confissão frequente associada à comunhão frequente aumenta em nós essa graça santificante que é necessária para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento, o nosso progresso nas virtudes. No fim de nossos dias, teremos produzido um tesouro imenso de graças, méritos e glória para a eternidade. Quanto mais ricos formos em graças cá na terra, tanto maior será a nossa glória no céu. Segundo a tradição, o lugar que era ocupado por Lúcifer, que é um anjo, que foi expulso do paraíso por causa do orgulho e da desobediência, e com ele saiu um terço também dos anjos, caíram com ele. Então, o lugar que era ocupado por Lúcifer é ocupado hoje por São Francisco de Assis. E nós que conhecemos um pouco sobre a vida deste grande santo, sabemos pelos sofrimentos, pela humildade, pela pobreza que ele passou. E por isso conquistou esses méritos grandiosos de ocupar no céu o lugar daquele que caiu pelo orgulho, foi ocupado por aquele que cresceu pela humildade. Enfim, em qualquer estado que nos aproximarmos do tribunal da penitência, quer seja com o pecado venial ou em estado de pecado mortal, sempre vamos receber a graça chamada sacramental, que é essencial para o nosso crescimento nas virtudes, na vida espiritual, a graça sacramental. Portanto, não conseguiremos ser santos, nem bons cristãos, se não tivermos os sacramentos, se não recorrermos aos sacramentos. Especialmente o sacramento da confissão, da penitência e o sacramento da comunhão. Então, é pelos sacramentos que recebemos a chamada graça sacramental. É uma graça especial
que precisamos para evitarmos o pecado e perseverarmos na virtude. Como o sacramento do matrimônio, que ele confere aos esposos, bem dispostos, as graças necessárias para cumprirem fielmente os deveres próprios de seu estado de vida. Assim também dá a absolvição ao penitente as graças particulares, das quais precisará em seguida para levar uma vida verdadeiramente cristã. É evidente, porém, que devemos nós cooperar com a graça. Cooperar com essa graça recebida. Com o efeito de que nos servirá ela se lhe recusarmos o vosso concurso, a vossa eficácia em nossa vida? Ora, esta cooperação exige que evitemos qualquer ocasião próxima do pecado. Essa cooperação deve ser feita todos os dias. A todo momento que for necessário. Evitar as ocasiões próximas do pecado. E em nossos dias, as ocasiões não faltam, para o pecado. Além disso, também requer que nós não nos contentemos apenas com a confissão anual, que é a confissão de preceito. A Igreja prescreve confessai-vos ao menos uma vez ao ano, pela Páscoa da ressurreição do Senhor, que é esse período. E comungueis. Então, esse é o preceito anual. Quem não cumprir ao menos esse preceito está em pecado mortal já. Mas nós não devemos nos conter ou nos contentar apenas em cumprir este preceito anual. Os confessores, em sua maioria, recomendam uma confissão frequente, semanal ou quinzenal, mensal. Quinzenal é ideal. Quinzenalmente é ideal. Quer esteja em estado de graça, ou seja, que não esteja em pecado mortal, quer esteja mais ainda, em estado de pecado mortal. Devemos buscar com frequência o sacramento da penitência e evitar, depois de perdoados, as ocasiões de pecado. Se por intermédio da Igreja Deus nos oferece os meios de obtermos suas graças, é para nós aproveitarmos de alguma forma pelo uso constante destes meios estabelecidos pela Igreja. Então a Igreja, ela favorece, ela disponibiliza esses meios e nós devemos, obviamente, aproveitar desses meios para a nossa santificação. Mesmo depois da digna recepção do sacramento, da penitência, o homem sente muitas vezes o aguilhão da concupiscência e do pecado. Isso não significa, quer dizer que não significa que nós, depois que recebemos o sacramento, a absolvição, não seremos mais tentados. Pelo contrário, às vezes as tentações elas continuam e até mais fortes. Por quê? Quando o pecado, quando a alma cede por muito tempo ao pecado, esse pecado ele vai ali se infiltrando, ele vai tornando a alma mais doente. Então, quanto mais tempo está nessas más inclinações, os vícios, quando estão mais enraizados, mais difícil será para ser removido. Não o pecado, mas as consequências que o pecado traz à alma. Ela pode ficar, digamos, a ferida, sara a ferida, mas fica a cicatriz. Então, essa é a concupiscência. É a inclinação para o pecado.
Principalmente quando, no último caso, o pecado da concupiscência, alguém se confirmar nos bons propósitos, senão com a frequência do sacramento da penitência e o sacramento da Eucaristia. Então, quando o pecado, esse pecado contra o sexto mandamento e o nono mandamento, Então, mais ainda deve-se buscar o penitente, o sacramento da penitência, da confissão. Só assim podereis guardar-vos contra o pecado e seus perigos. O sacramento da penitência exige, pois, pelas graças que conferem, uma influência muito salutar sobre toda a vida religiosa e moral do homem. Mais ainda, sob outro ponto de vista, é de grande utilidade para o homem a digna recepção deste sacramento. Quando se fala de digna, exige-se uma preparação para a confissão, que seja uma preparação, uma séria reflexão, lançarmos um olhar perscrutador sobre nossa consciência, a tomarmos contas a nós mesmos de todos os nossos pensamentos, palavras e obras. Então, uma séria reflexão, uma séria preparação para um sacramento tão sério, como é o sacramento da penitência. Devemos detestar nossa vida passada, procurar meios que nos preservem do pecado no futuro. Ora, como seria possível que esta séria consideração da nossa vida não confirmasse nossos bons propósitos, não nos fortificasse na senda da virtude? Devemos, enfim, confessar nossas culpas. Então, fazer o exame de consciência e depois confessar as nossas culpas diante, de um sacerdote, no tribunal da penitência. A confissão, porém, é um freio poderoso para a nossa natureza corrompida. E o demônio sabe disso. Ele vai procurar colocar todos os empecilhos possíveis para que você não se confesse. É um freio poderoso para a nossa natureza corrompida pelo pecado. Então o demônio quer que a gente fique no pecado. É bom para ele. O demônio não tenta quem está no pecado, quem já é dele, como podemos dizer assim. Não tenta mais já. Não precisa mais, já é dele. Ele vai lutar, vai tentar aqueles que ainda não estão dele, que ainda estão combatendo o pecado. O próprio Voltaire, que é um francês, concorda, diz ele. Considerar a confissão como o freio mais poderoso ele considera a confissão como o freio mais poderoso contra os pecados secretos. Tem os pecados secretos, que são os pecados de estimação, A gente tem vergonha de contar. O medo, a vergonha de confessá-los e dever de confessá-los em breve é sumamente eficaz para nos reter da queda. Então, o medo de confessar o pecado e o dever de confessá-los em breve é um grande meio para evitarmos. Quem tem medo de confessar, pois por que não temos medo de cometê-los, Tem vergonha de confessar? Por que não temos vergonha de cometê-los? E se a confissão deve ser em breve, por isso falamos da confissão frequente, semanal, quinzenal, mensal, então também deve ser um freio para que a gente, vou fazer isso para confessar daqui de novo. Pois é, você pode até estar pecando, por presunção, vou fazer para confessar depois. Mas deve ser o contrário, Eu não vou fazer porque vou ter que confessar de novo isso. Entendeu? Quantas vezes este único pensamento tem inspirado coragem aos que se confessam frequentemente?
E pelo contrário, os que se confessam só raras vezes, quiçá dizem consigo: qual? Um pecado de mais ou de menos? Quem importa? Eu vou confessar daqui 1 ano. Então vou ficar 1 ano pecando, aí, mais 1, 2, 3, 4, 100. Só daqui 1 ano mesmo vou confessar. E olha lá, né? Confessar. Quanto muito preciso confessar, me diz, uma vez pela quaresma. Ora, quem não o vê? Daí a abandonar-se de todo o pecado ao pecado, só precisa de um passo. Vejamos finalmente a ação do confessor. Então, vemos agora a ação do penitente, até agora, vamos ver a ação do confessor. Quanto bem não faz ele no confessionário pelos seus ensinamentos e exortações, pela direção das almas. Em nossos tempos, né, que temos grande dificuldade de confessar pela falta de sacerdotes, imagine para o sacerdote, né? A gente fala, o padre está sempre disponível para atender as confissões dos fiéis, no nosso caso. E quando nós precisamos? Porque nós precisamos também, né, confessar, nos confessarmos. Então a gente fica, muitas vezes, passa tempo para achar um padre para ir confessar. Então é muito tempo, é muito difícil para nós. Para vocês, graças a Deus, tem um privilégio, né? Vocês aqui, né? Muita gente no Brasil, pelo mundo também afora, não tem essa facilidade, essa disponibilidade de sacerdotes para se confessarem com eles. Então, essa ação do confessor é de grande importância, de grande valia para as almas. Grande é, de certo, o efeito da palavra divina, anunciada do alto da tribuna sagrada. Porém, não menos considerável é o efeito produzido pela mesma palavra no confessionário. O pregador fala a um grande número de ouvintes, é verdade, mas sempre dá de uma maneira mais ou menos geral. O confessor, pelo contrário, adapta seus avisos às necessidades particulares de cada penitente. Então, cada penitente tem uma direção particular, individual. Vede lá, por exemplo, um jovem em perigo de perder a inocência. Já está prestes a ouvir a voz sedutora do mundo, as sugestões enganadoras e enganosas do espírito maligno. Acha-se em perigo e ignora-o. Se este jovem se confessar constantemente, se revelar com confiança filial o estado de sua alma, suas tentações, né, ao sacerdote, ao padre, então este poderá ainda em tempo adverti-lo do perigo ameaçador, fazer-lhe ver prudentemente a ocasião perigosa em que se meteu, talvez sem o saber. Então é necessário que o penitente abra o seu coração, né, para o sacerdote. Além disso, achará o homem um coração com o qual se possa abrir tão confiada e francamente como a do confessor. Não existe ninguém, né, que possa ouvir, né, poder confiar em alguém, se abrir com franqueza, a não ser ao confessor. Porque o sacramento da penitência está protegido ali pelo sigilo de confissão, pelo sigilo sacramental. Quem não tem de vez em quando o coração dilacerado por inquietações ou cuidados cruciantes, conhecidos algures, mas ocultos as mais das vezes,
sob o exterior alegre e contente. Como diz o ditado, né? Quem vê cara não vê coração. Você está sorrindo, mas por dentro está um inferno na alma. Seria tão agradável abrir o coração com um amigo caridoso que se compadecesse de nós, pois isso diminuiria a nossa mágoa. Hoje, pela escassez, né, como falamos, de sacerdotes, pelos confessionários vazios, estão cheias, né, as clínicas psiquiátricas e os consultórios de psicólogos. Estão cheios. Eu creio que 90% dos jovens hoje, da geração, não é preconceito, é um dado que eu percebo, essa geração de 2000 para cá, de 90 para cá, 90%, pelo menos, do que eu escuto, tem problemas, sim, né? Algum desvio de personalidade, tem depressão, tem ansiedade, tem... Então, a falta de um confessor leva a isso. Então, tira-se Deus, o diabo toma de conta. Traduzindo em poucas palavras, né? Então, se tira Deus do meio, então o diabo ele assume. E o resultado é esse. Pessoas doentes, física e espiritualmente. Porque não temos mais alguém para abrir o coração como um amigo caridoso que se compadece de nós como sacerdote no confessionário. Porém, a quem poderia confiar-me sem reserva? Perguntais vós. Quem será capaz de me compreender? Poderei ter a certeza de que meu amigo não trairá meus segredos? Não revelará minhas confissões? Terá ele para mim conselhos apropriados às minhas necessidades? E, sobretudo, poderá ele resolver as minhas dúvidas e ajudar-me a sair da minha indecisão? E, invariavelmente, vosso coração vos responde: é no confessionário, aos pés do ministro de Deus, que acharás paz e conforto, luz e conselhos. Temos grandes exemplos de grandes confessores, né? Mais recente, é o Padre Pio da Pietrelcina, um grande confessor. São João Maria Vianney, esses servos, ministros de Deus, ficavam 14, 16 horas ouvindo confissões. E cada confissão tinha um conselho específico, adequado para aquela pessoa. Então isso é de Deus, né? Como falei no início, né? A graça sacramental. Todo sacramento tem uma graça especial, uma graça específica para aquele sacramento. Então, a graça sacramental específica para o sacramento do matrimônio, a graça sacramental específica para o sacramento da penitência, a graça específica para o sacramento da ordem. Então, o padre ele tem esse sacramento, tem essa graça especial, que ninguém mais tem, a não ser o sacerdote, de ouvir, de aconselhar, de confortar, de dar luz. O poeta italiano Silvio Pellico, que por motivos políticos foi injustamente condenado a uma longa e dolorosa prisão, afirma que durante sua penosa reclusão encontrou no seu confessor um anjo de bondade e doçura. Diz que foram as visitas nas quais o padre lhe administrava o sacramento da penitência que o preservaram do desânimo e desespero nessa triste época de sua vida. Cada vez, escreve ele, que o sacerdote ia visitá-lo, uma vez ao mês, a palavra do sacerdote reanimava em minha alma, diz, o amor da virtude e aplacava em mim o sentimento de ódio e vingança. Sentia-me mesmo pronto para sacrificar minha vida pelo próximo.
O que Silvio Pellico experimentou, muitos outros experimentaram antes e depois dele. O mesmo se dará convosco, se tomardes a peito vossa salvação. Uma tarde, o padre Overberg, um grande sacerdote ilustre pela sua piedade, vê às portas da cidade de Münster um homem de modos estranhos. O desconhecido anda a passo incerto, avança, para novamente, volta-se, olha ao redor de si e segue, enfim, precipitadamente seu caminho. O digno sacerdote se dirige para ele, cumprimenta-o cortesmente e procura elaborar uma conversa, iniciar uma conversa com ele. A princípio, sua atenção caridosa é recebida com desordem, com desdém. Esta resposta não o desanima, e o sacerdote, respirando a mais suave doçura, acaba por produzir tal impressão sobre o infeliz que, vencido, lhe desenrola o quadro triste de toda a sua vida, repleta de pecados vergonhosos. Agora, diz ele, a medida está completa, não me resta senão morrer. E o Senhor pensa realmente em pôr termo à sua vida? O desconhecido hesita. A palavra de Overberg, o sacerdote, torna-se mais suave e ainda mais compassiva. Enfim, consegue conduzir o desgraçado à sua casa, onde o induz a fazer uma confissão geral. E desde esse momento, o homem está completamente mudado. Então, ficou completamente mudado, curado, seu coração. Com efeito, quantos, subjugados pelos males e cuidados desta vida, se abandonam ao pecado e desespero, por não acharem um coração de amigo com o qual se possam abrir, ou por não buscarem o remédio lá onde o achariam certo e eficaz. Quantos milhares, porém, acharam no confessionário conforto e conselho, força e coragem, nas vicissitudes mais dolorosas da vida. Então, o confessionário é um lugar onde vamos encontrar remédio. É o lugar certo, remédio eficaz para os nossos males espirituais e também até físicos. Por que não? Porque o corpo, ele sofre, também quando a alma está doente, o corpo, ele, como diz na linguagem, ele somatiza, ele aparece, ele demonstra que a alma está doente pelos movimentos do corpo. Então é o confessionário. E hoje, um lugar muito difícil de encontrarmos, encontrarmos o confessionário para, digamos, chorar nossas penas, abrir o nosso coração e receber a absolvição de todos esses pecados que carregamos. Então, que nós não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje, se temos a oportunidade de essa graça, de encontrar o sacramento, de encontrar esse sacramento à nossa disposição, que nós busquemos. Muitos não têm, mas deve também procurar meios, pelo menos uma vez ao ano. Esse é o preceito. Uma vez ao ano, você tem a obrigação de procurar o sacramento, esse sacramento, a receber a absolvição e também receber o sacratíssimo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.